Pessoal que nos acompanha, deputado Guilherme Pazin aqui nos estúdios da Rádio Estação, sempre uma honra recebê-lo para a gente conversar um pouquinho, né? Tem muitos assuntos aqui no Rio Grande do Sul e o deputado é o nosso representante na Assembleia Legislativa. Antes de tudo, como é que está o deputado? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? É um prazer estar aqui na estação, estar aqui em Carlos Barbosa, terra de tantos amigos e pessoas que sustentam e apoiam o nosso mandato no sentido de cobrar, sugerir, propor, e é bom para mim estar aqui falando com vocês. Um abraço para toda a equipe da estação. Bom, deputado, a gente teve recentemente, né, na quarta-feira, a nova legislatura da Assembleia assumindo a presidência, que é o deputado Adolfo Brito, que o senhor conhece muito bem, é do PP. O que o senhor pode falar? Que tem alguns temas interessantes, né, como a reserva da água para ser debatida. A gente teve na gestão anterior do deputado Vilmar Zanquim a educação, inclusive com um seminário em Bento Gonçalves para essa discussão, e eu sei que o senhor gosta muito desse tema também, e agora temos a água para ser debatida, as nossas reservas. O que o senhor pode falar um pouquinho também agora do deputado Adolfo Brito como presidente e desse tema? Bom, sou líder da bancada do Progressistas na Assembleia Legislativa e por isso eu fico tão feliz com a posse do deputado, do colega Adolfo Brito, indicado pela nossa bancada para esse exercício de 2024. Mas de forma bastante especial pela história dele. Adolfo Brito, uma família muito humilde, foi em Graxate, lá no município de Sobradinho, depois foi reconhecido por um prefeito da época pela seu dinamismo quando jovem, teve uma bolsa de estudos, estudou ainda no seu primário, de forma muito intensa, e foi teu colega radialista, foi aí que ele fez o transcurso da carreira dele, até que aquele prefeito que o ajudou quando criança disse o seguinte: poxa, tu tá tão bem comunicando as coisas de Sobradinho e da região, quem sabe tu pode ser não apenas um comunicador, mas um representante. Foi vereador por 2 mandatos, prefeito de Sobradinho, e é o decano da casa, é o deputado mais antigo em número de legislaturas, ele está no seu 8º mandato. Então é por isso, por essa história, de onde saiu, o quanto fez pela sua região e faz pelo estado do Rio Grande do Sul, que a gente até se emociona, né? Ele é um exemplo a ser seguido e é mais do que justo no seu 8º mandato estar à frente da Assembleia Legislativa. Cada presidente da Assembleia, no seu exercício de ano, ele junto com a mesa escolhe o tema que vai ser o tema central do seu debate. Não que outros temas não versem, não tramitem, não, nada disso, mas é uma forma de o parlamentar presidente expor aquilo que importa para o seu mandato. O deputado Zanquim apresentou o tema da educação, que, como disseste, eu tenho uma paixão incrível de casa sobre isso, e eu me comprometi junto com os demais deputados a continuar levando esse tema, com o deputado Zanquim agora, mas o deputado Brito, ele soma então no calendário das atividades um tema que afeta a todos, até porque quando falamos de agricultura, a gente precisa entender muito, embora a nossa região seja agroindustrial, mas industrial por essência, entender que o motor do país, o motor do Rio Grande do Sul é o agro, é a agricultura. E o tema do Brito, ele fala justamente sobre reservação da água, sobre barragens, sobre piscicultura, isto é, sobre como nós podemos, no período mais chuvoso, reservar a água que o meio ambiente nos entrega para irrigar e aumentar a produtividade em estações de seca. Veja, é estranho nós falarmos em 2024, porque em 2023 nós tivemos um absurdo, um excesso climático na pluviometria, nas chuvas. Mas é importante lembrarmos que 2022, 2021, 2020, nós passamos a maior estiagem da história recente do estado do Rio Grande do Sul, que este sim mexeu muito no PIB, no Produto Interno Bruto do estado do Rio Grande do Sul. E nós não podemos ficar pura e simplesmente à mercê do tempo, nós precisamos, com respeito ao meio ambiente, manejar as situações, como é o caso da reservação da água, o incentivo à irrigação, os pivôs de irrigação e tantas outras tecnologias que temos à nossa disposição. Então esse é o tema central do deputado Adolfo Brito e é por isso que a gente vai apoiar e apoiar cada vez mais como progressistas que somos, e aqui acompanhado do presidente do Progressistas de Carlos Barbosa, meu querido amigo Ancélio Pereira, meu orientador
do mandato, Ancélio Pereira, é apoiar o deputado Adolfo Brito. Deputado, o senhor falaste como, cumprimentando o presidente do PP aqui, de Carlos Barbosa, o senhor falaste que o senhor agora é líder também da bancada do partido, continua como líder da bancada do Partido Progressista. É um grande desafio, né, ser o líder de uma bancada, porque vários temas passam com orientações, são visões diferentes, que às vezes têm que estar unidas em prol do Estado ou em prol das características ideológicas, às vezes, também, dos partidos. Como é que está sendo e seguir sendo a cabeça pensante, se assim a gente pode dizer, de uma bancada tão grande e tão forte como é a do Partido Progressistas aqui no Rio Grande do Sul? É interessante, é legal, eu fiquei muito honrado quando escolhido e continuo, porque a gente tem que entender o contexto, né? O progressista, em respeito a todos os demais partidos, eu tenho uma relação muito boa com os deputados, com os partidos, principalmente do meu espectro político, mas de todos, sem sombra de dúvidas. O Progressistas é um dos partidos mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Hoje é o partido com o maior número de deputados no espectro de direita e centro-direita na Assembleia Legislativa. É o maior partido da base do governo, por exemplo. E ser líder de um partido tão relevante, veja, dos 7 deputados estaduais que nós temos, 3 foram ex-presidentes da Assembleia. Deputado Frederico Antunes, deputado Hernani Polo, deputada Silvana Covatti. Nós temos o deputado Adolfo Brito, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa. E mais 3 ex-prefeitos de 2 mandatos. Marcos Vinícius, ex-presidente da FAMURS e ex-prefeito de Sentinela do Sul. Joel William, ex-prefeito reeleito de Igrejinha. E eu, ex-prefeito reeleito por Bento Gonçalves. Então é uma bancada realmente muito robusta e que representa nada mais, nada menos que as administrações do maior número de municípios, seja em prefeitos, como é o caso de Carlos Barbosa, de vice-prefeitos também, é o partido com o maior número de vice-prefeitos, como é o caso da Profibea, aqui em Carlos Barbosa, e o maior número de vereadores no estado do Rio Grande do Sul, e quero cumprimentar os nossos vereadores do Progressistas e de demais partidos, mas de forma específica dos progressistas aqui de Barbosa. Então, a gente tem um mapa de atuação bastante grande, o que me faz muitas vezes, e para mim é um pecado sem tamanho, me afastar da necessidade de estar muito presente. Como líder da bancada, não apenas a gente tem que exercer as nossas funções, mas a gente tem que orientar votos. Para orientar votos, a gente precisa mergulhar, se debruçar em cima das peculiaridades dos projetos legislativos, entender, de acordo com a nossa visão ideológica, que é uma visão de progresso, de desenvolvimento, de acreditar que a melhor e maior política de assistência social é a geração de emprego e renda, de entender os novos mercados e setores como necessidade de incentivo, como é o caso do turismo, reconhecer a agricultura como nosso mote central, olhar para a indústria e trabalhar a todo momento contra as exorbitâncias tributárias, entendendo que, na nossa visão, um Estado, município, Estado Federado ou União, mais leve, com menos impostos, com menos burocracia, ele é melhor para o desenvolvimento da sociedade, por consequência, gera mais emprego, que por consequência tem um estímulo e uma condição de investir na sua própria vida maior, o que leva a uma condição de produzir mais, de empregar mais, é um ciclo virtuoso que assim nós pensamos. Então, com todas essas visões que nós temos de respeito à propriedade privada, do exercício livre da fé, é isso que nós acreditamos como conservadores, eu preciso olhar todos os projetos que tramitam na casa e ajudar a orientar nas comissões que os nossos deputados fazem parte e também no exercício legislativo de voto. Não é algo tão simples, porque o que a gente... as coisas grossas e grandes a gente enxerga, né? Agora, a maldade, ela está no detalhe, então a gente tem que ficar muito atento para que essas coisas não ocorram. Então a gente mergulha ainda neste segundo ano, que é um ano que eu dedico à instrução partidária, é um ano de eleições municipais, e estarei muito envolvido para que as administrações dê sucesso, como é o caso aqui de Carlos Barbosa, de Garibaldi,
Bento Gonçalves, de Farroupilha. Veja o orgulho que nós temos da Serra, né? É o orgulho que estas administrações de sucesso elas continuem entregando para os seus cidadãos mais sucesso ainda. Então, a gente vai estar investindo muito do nosso tempo para fazer com que o cidadão, nosso eleitor, aquele que é nosso representado, independente de ser eleitor ou não, tenha essa consciência que muitas vezes o sorriso no rosto, muitas vezes aquele tapinha nas costas, ele pode ser até gostoso, mas ele não te garante uma cidade de desenvolvimento, ele não garante emprego, ele não garante saúde de qualidade, ele não garante educação para os teus filhos. A gente vai fazer esse chacoalhar porque passou o tempo, é 2024, a gente não pode mais andar para trás, a gente tem que andar com passos larguíssimos para diante. Então também é responsabilidade do líder da bancada essa articulação política. Bom, deputado, a gente conversava antes de começar a entrevista, né? Nesta quinta-feira, que a gente está gravando nesta quinta, o estado do Rio Grande do Sul elevou o ICMS sobre os combustíveis, por exemplo, né? Diesel, gasolina, gás de cozinha também. E a gente sabe que recaiu um pouquinho aos seus ombros uma possível articulação para que fosse vetado no final do ano passado o projeto enviado pelo governador Eduardo Leite. Duas questões. Isso realmente ocorreu? Acho que a gente sempre joga limpo, e quase chamei o deputado de prefeito, por estar acostumado a chamar de prefeito. Mas é um orgulho. E isso realmente aconteceu? E qual é a sua visão sobre essa questão do ICMS do estado do Rio Grande do Sul? E a gente está falando especificamente da questão do combustível, mas vai ter também em outras áreas. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o PP em grupo também vê essa situação? Porque o governo do estado diz que precisa ter este aumento para elevar os seus valores nos cofres para seguir investindo. Como é que é essa situação de equalizar também essa parcela que o PP está no governo ao mesmo tempo e também com uma visão, às vezes, que foi o deputado Guilherme Pazin que articulou alguma coisa contrária? Como é que o senhor vê essa situação, por gentileza? A questão do ICMS dos combustíveis, ela já não depende de uma escolha legislativa estadual, né? Uma organização do CONFAS, do Conselho dos Secretários de Fazenda dos estados, junto com o governo federal, foi atribuída ainda no passado, entra em vigor agora, mas não foi votação, pelo contrário, hoje, graças à nossa articulação popular e legislativa, nós temos os menores ICMS, o menor ICMS do Brasil, né? 17% é a nossa condição, e pode parecer estranho, mas sim, a gente conseguiu lá no passado, eu nem era deputado ainda, manter, né, essa condição dos 17%. Só que a gente tem problema de competitividade, por isso não apenas os estados mantêm alíquotas, como é o caso de Santa Catarina, que é o mesmo ICMS nosso, mas por ter menos problema de competitividade, um polo logístico mais adequado, rodoviário incrível, ter portos de escoamento de produção, estar um pouquinho mais próximo, inclusive, do centro consumidor do país, que é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, por não ter uma cauda previdenciária com déficit como a nossa, o nosso é um estado mais antigo nesse sistema de dívidas, eles conseguem dar benefícios tributários, então serem ainda mais atrativos do que a alíquota modal. Mas então essa questão do ICMS não passou pela Assembleia e não passará. O que passou foi uma vontade do governo do Estado, o ano passado, com razões muito bem abertas, né? E aqui eu não estou dizendo que eu concordo, porque meu movimento ele foi completamente diferente disso, né? Mas dizendo que não consegue mais suplantar, então equilibrar situações entre aquilo que recebe e aquilo que é cobrado da rua para fazer pelos servidores, de aumento necessário e justo, né, legítimo, aumento de salários ou de obras de infraestrutura ou de aumento de incentivo na área de educação ou de saúde. Ele está dizendo o seguinte: olha, com aquilo que eu arrecado eu não consigo atender aquilo que a sociedade me pede. E isso está se dando também por causa da reforma tributária que foi votada no Congresso e que nós, a bancada do PP, eu liderando este processo, conseguimos alterar num dos artigos da reforma tributária que jogava uma condição de média futura. Então todos os estados estavam majorando, conseguimos mudar temporariamente isso. Eu sou contra o aumento de impostos, mas aí tu vai me dizer, existe uma fórmula, existe o certo e o errado?
olha, eu tenho muito respeito por aqueles que pensam diferente, eu gosto de debater, o diálogo para mim é importante, mas na visão dos progressistas, do meu partido, da velha arena, do PDS, o imposto ele tem que ser justo, ele não tem que ser mais do que deveria e tampouco mínimo. Nós acreditamos num Estado necessário, um Estado em que a estrutura pública ela possa fomentar saúde de excelência, educação de qualidade e segurança para os seus, né, para os seus cidadãos. Esse é o Estado necessário. Diferente de quem defende o Estado mínimo, aqueles mais liberais fervorosos, de que entendem que o poder público não tem que fazer o mínimo dos mínimos possíveis. Bom, se tu tem pouco para fazer, tu tem pouco para arrecadar, naturalmente. E o outro espectro ideológico, que é da esquerda, é que ela entende do Estado totalitário, que absolutamente tudo tem que passar pela mão do Estado. Se a gente fala de educação, o Estado tem que dar. Se fala de saúde, o Estado tem que fazer. Se fala de infraestrutura, o Estado que tem que colocar a estrada, a ferrovia, os portos hidroviários. Qualquer coisa é Estado. Bom, se o Estado tem que fazer tudo, tem que cobrar muito imposto. Veja, eu não estou aqui defendendo que a minha visão de Estado necessário, que é um Estado equilibrado, o menor possível para fazer aquilo que deve entre saúde, educação e segurança, é o certo. Eu estou dizendo que a gente escolhe modelos. O modelo que eu defendo não é do aumento de impostos. O modelo que eu defendo, ela tem um ciclo um pouquinho mais longo, mas ele é a redução. Eu fiz isso na prefeitura de Bento Gonçalves. A gente reduz impostos, e tu estava lá, Guilherme. Nós reduzimos impostos, estimulamos o empreendedor faz o seu próprio investimento porque acredita naquela visão de mundo. Tanto é que uma das cidades que mais empreendeu nos últimos anos foi Bento Gonçalves. Praticamente dobrou o orçamento do município sem aumentar impostos, fazendo isso. Então tu joga no médio prazo. Então eu reduzo as burocracias, reduzo o tributo, faço com que o empreendedor invista, o empreendedor aumentando a sua produção, ele precisa empregar mais gente. Empregando mais gente é mais dinheiro no mercado, porque essas pessoas, com a dignidade do emprego, elas vão comprar mais na quitanda, no mercadinho, na loja, no material de construção, vai ampliar a sua casa. Vai ampliar a sua casa, tu precisa do pedreiro, do encanador, do eletricista. Essas pessoas que estão tendo o recurso do trabalho contratado, elas vão comprar mais na loja de materiais de construção, na loja de roupas, aqui na Tramontina, na T-Store, vai aqui na Santa Clara, e ela vai fazendo essa economia girar. A economia girando, é mais gente sendo empregada, é mais tributo entrando. Veja, se o problema era tributo lá no início, eu reduzindo ou deixando ele equilibrado, eu consigo estimular na rua e eu recebo mais sendo bom com o meu povo. Outras ideologias falam, não, eu tenho que aumentar impostos para fazer pelo meu povo e mantê-lo mais próximo de mim, independente. Estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu penso diferente. E é por isso que no ano passado eu posicionei pela bancada dos progressistas, que sou líder, a posição majoritária da nossa bancada de inconformidade com o aumento de impostos. E veja, não é que eu sou contra o governo, eu sou contra o projeto. Claro. E apresentei alternativas. Apresentei 3 projetos de lei que estão sendo trabalhados pela nossa bancada, pelos nossos deputados, que compõem essa situação de arrecadação no momento. Precisa aumentar a arrecadação, ótimo, mas não vamos buscar mais do bolso daquele que já paga. Então a gente falou na regulamentação dos jogos eletrônicos. Está acontecendo, a gente vê centenas de empresas de bets, né, de apostas eletrônicas, transitando, fazendo propaganda na TV, nos campeonatos de futebol, de vôlei, de futsal, que com a nossa querida e amada CBF, só que não é regulamentado. Se não é regulamentado, eles não pagam tributos. Por que na nossa atividade profissional, eu na minha pequena empresa lá de imóveis, profissional liberal, pagam tributo e outras não pagam? Eles querem essa segurança e querem pagar os seus tributos, mas ainda não existe regulamentação no Estado. Esse é um dos casos. Segundo, a outorga das loterias esportivas estaduais. Lá no passado, eu nem deputado era, foi recriada a Lotergs, a Loteria Esportiva do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado não tem que ficar sorteando a bolinha que nem um jogo de bingo. Não é essa a função, mas o Estado que tem a concessão, como uma loteria da Caixa, né, que é do governo federal, o Estado que tem essa atribuição, ele precisa conceder à iniciativa privada para fazer isso, porque é mais fácil controlar do que executar, e o Estado ser remunerado por outorga e tributo. Ninguém é obrigado a jogar agora, quer jogar, lá no prêmio tu vai ter tanto de tributo. É justo, não é, não faço.
Mas o Estado pode fazer essa outorga. Então, é a segunda fonte de arrecadação que o Estado pode ter. E o segundo, que é o Acordo Gaúcho, que é muito semelhante ao Acordo Paulista, o Acerto Paulista, onde, a partir de uma legislação aprovada em 2020, os estados eles podem fazer a transação de recursos, de dívidas judicializadas. A gente aqui nos municípios fala muito de Refis. O Refis é o programa de negociação das dívidas administrativas, aquelas que ainda não foram judicializadas. A lei mudou em 2020, os estados não se adequaram, só o estado de São Paulo. Se no Rio Grande do Sul nós fizermos, a gente enxerga 40 bilhões de reais em dívidas de ICMS e outros tributos estaduais que estão judicializados. Daí tu vai me falar, Guilherme, mas quer dizer que tu pode buscar todos esses 40 bilhões? Não, tu não vai. A gente sabe que não é assim, a negociação judicial, tem empresa que já quebrou, tem empresa que não consegue, mas tem empresa que quer regularizar, porque lá atrás, na pandemia, sofreu muito por N razões, aqui a gente não precisa nem falar. Mas ela pode voltar agora, renegociando, a ter o nome limpo no mercado, participar de compras públicas ou não, ou ela pode dormir tranquilo, buscar financiamento, vem um novo Pronamp, ela pode se habilitar, e endividada ela não consegue. Então, são formas, e a gente estima que nesse primeiro ano a gente consiga, desses 40 bilhões, acessar 4 bilhões em renegociações. Então, assim, a gente apresentou como bancada 3 alternativas para o governo do Estado, para não parecer, inclusive, aquele oportunista, né? Aquele que simplesmente diz que não, que é contra, mas não apresenta a solução. Somos responsáveis, a gente diz, olha, neste quesito, nós não somos favoráveis, e eu me manifestei publicamente contrário ao aumento de impostos. Mas entendo a situação do governo e estou apresentando aqui formas de aumentar a arrecadação sem punir ainda mais aqueles que já pagam o seu tributo. Porque senão a gente vai reduzir a nossa capacidade de arrecadação. Se eu a todo momento começar a machucar, botar um peso nas costas daquele que já carrega o seu peso, e é um peso, o tributo é um peso para viver em sociedade, essas pessoas vão desestimular, param de produzir ou entram no mercado informal, na sonegação. E como Estado não é legal isso, sabe? Isso não é bom, a gente precisa equilibrar as vezes. Então, essa foi a visão dos progressistas, é bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a informação ela não chega, né? O governo do Estado lá atrás, saiu matéria, tem os colegas, veículos de comunicação de âmbito estadual, que o governo atribuía ao deputado Guilherme Pazin a força contrária, né, a articulação contra o aumento de impostos, que nada, não tem nada disso, eu pura e simplesmente expus a minha visão, apresentei com a minha bancada soluções sob o aspecto de ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Diferente de um clube de futebol, onde tu veste uma camisa com o objetivo de fazer este time ser campeão, quando tu faz parte de um governo, tu torce para o esporte. Eu torço para que o Estado do Rio Grande do Sul dê certo, eu torço para que a gente se desenvolva, eu torço para que a gente pare de perder empresas para outros estados, eu torço para que o governo consiga estimular o seu povo a girar a chave, sair desse pessimismo e fazer com que as coisas aconteçam. Eu torço para os meus, torcendo para os meus, eu torço para o piloto desse avião. A política é muito disso. Eu vejo gente que é legítimo fazer papel de oposição, mas eu faço uma analogia com o passageiro que entra num avião e não gosta do piloto, e quando está lá em cima voando para o seu destino, ele começa a torcer contra o piloto. Mal ele se dando conta que se o avião cair, todos morrem. Não. Eu torço a favor desse piloto porque eu quero chegar no meu destino, eu quero que esse avião pouse no local adequado, eu torço para o estado do Rio Grande do Sul porque eu quero ver esse estado se desenvolvendo, eu não torço para que pisem em casca de banana, porque se o governo cai, o povo cai junto, se o governo vai mal, o povo sofre, se o governo vai errado, o povo sofre. E, desculpa, minha função é representar o povo, é defender o povo, e eu não vou torcer para que isso aconteça. Pelo contrário, eu vou trabalhar até minha última gota de suor, até meus últimos esforços para que dê certo as coisas. Deputado, a gente falava anteriormente também, a gente tem os pedágios aqui nas rodovias da Serra Gaúcha, recentemente tivemos também um aumento, vai quase R$40 saindo de Bento, saindo de Garibaldi, saindo aqui de Carlos Barbosa. Indo e voltando. Indo e voltando. Com tecnologia free flow, enfim, toda uma situação, mas as rodovias por 30 anos estão na mão de uma empresa. E eu sei, e acredito que as pessoas deveriam saber, que o deputado, juntamente com o presidente Elton Gialdi,
do SIC Serra, articulou por muito tempo toda essa questão de buscar alternativas, mas ela foi colocada pelo governo. E a população hoje, ela nos cobra, e desde dessa semana, o pessoal nos cobrando, vocês têm que fazer matéria falando quem foi o deputado X, quem foi o deputado Y, porque está muito caro, como é que a gente vai fazer para que isso se tenha alguma questão alternativa. Qual é a sua visão também sobre essa questão dos pedágios? É muito custoso, né, deputado? Sair da Serra, a gente pagar quase R$40 para 100 e alguma coisa quilômetros. É muito complicado também. Como é que é a sua visão também? O que pode ser feito na articulação junto com da Assembleia, o senhor como líder também do PP, buscar alternativas com a concessionária? O que o senhor pode ajudar também as pessoas, porque elas estão cobrando da gente e certamente estão cobrando o pessoal do SIC, o pessoal da ACI aqui de Carlos Barbosa, deve ter procurado o senhor muitas vezes, porque o senhor também é o nosso representante lá na Assembleia, deputado. Olha, questões, é importante a gente colocar na linha do tempo, né? Ter responsabilidade sobre a fala. E vocês têm muito sobre isso, eu aplaudo, né? Imprensa correta que vocês fazem, trabalho de imprensa. O projeto dos pedágios foi lá de 2021, lembrando, acho que o pessoal lembra, o bloco 3 das concessões, isso foi votado na Assembleia Legislativa em 2021. À época eu não era mais prefeito e tampouco era deputado estadual, nem em campanha, mas eu assumi uma condição de estar à frente das coisas públicas, eu fazia parte do Coré de Serra na época, e 2021 e 2022, eu e o ex-presidente da SIC Serra, Elton Paulo Gialdi, que representava as associações comerciais dos nossos municípios, éramos dos únicos a levantar regionalmente, no estado, essa posição contrária não ao pedágio, mas ao modelo. E aqui eu falo com o nosso ouvinte, o nosso espectador, eu sou a favor, eu não sou contrário a pedágio. O que eu sou contrário é ser cobrado 2 vezes pelo mesmo serviço. Eu sou contrário a cobrar mais do que deve. Isso sim. Agora, eu disse, eu sou do Estado necessário. Eu acho que o Estado não tem capacidade para fazer estradas. A gente está vendo há quantos anos não se tem uma estrada nova na nossa região por parte do Estado. Não se tem. O último investimento que a gente conseguiu foi lá na época, eu era prefeito, a gente trabalhou com a SIC Serra, inclusive pela federalização da 470 e aquela estrada esburacada que causava acidentes, ela mudou, né? Mudou. Aí, perfeitas condições, tem que duplicar, sem sombra de dúvida, mas foi o último investimento grande que nós tivemos. Então, não sou contra pedágio. Agora, o modelo que foi licitado, lá atrás eu falava, durante o processo eu dizia, e agora eu continuo gritando, o modelo não foi bom, porque o modelo ele não distribui, o modelo ele concentra. Então, tu vai daqui, hoje nós, quer dizer, à época nós pagávamos R$ 6,90 em portão, simplesmente a ida, ou melhor, vamos tentar entender que ida e volta pagávamos R$ 6,90. Do dia para a noite nós vamos pagar então R$ 38,00, mas daí corrige, vai para 39 alguma coisa, e daí volta. É muito degrau, é muito valor. Mas daí tu vai falar, poxa, não é bem assim, Guilherme. Nem todo mundo que mora em Carlos Barbosa, ele se desloca para Porto Alegre. Tem gente que vai uma vez por ano, tem gente que vai uma vez a cada 2 anos, tem gente que vai todo dia, porque vai na Ceasa, porque tem transporte executivo, porque tem negócios em outros municípios. Sim, então assim, vamos tentar entender o cenário. Mesmo assim, a gente trabalhou desde o início que assumimos a cadeira na Assembleia Legislativa para corrigir, porque rasgar contrato não dá. Eu sou contrário a rasgar, eu sou melhorar eles. Então trabalhamos o sistema Free Flow. O sistema Free Flow, ele reduz da tua tabela de custos a mobilização, o valor para desapropriação, compra de imóveis e construção das praças de pedágios e também a contratação de pessoas nos guichês de cobrança. Quando no contrato isso vai aparecer? Em 2 anos, os balanços serão apresentados e a diferença será compatibilizada para a redução da tarifa. Então,
Ah, mas não é justo, eu também acho que não é justo, mas está no contrato. Lembrando que eu não era deputado quando esse contrato, o leilão, a licitação foi feita. Não era nada, eu era só alguém que gritava contra o modelo. Lá na frente vai ser feito esse encontro de contas, o abatimento e a redução. Mas também eu me indigno, e falei anteriormente que eu sou a favor de pedágio, mas eu sou contra a bitributação. Apresentei um projeto de lei o ano passado, tramita ainda, lógico que tem forças contrárias, né? A gente está falando de arrecadação, mas a gente tem que naturalizar a situação e articular, trabalhar, às vezes gritar, cobrar, negociar para as coisas andarem. Projeto que visa a redução, a isenção de 50% do IPVA para os veículos emplacados nos municípios que compõem o bloco pedagiado, no nosso caso, no bloco 3. Então, os veículos lá, vamos pegar de Portão, de São Sebastião do Caí, de Bom Princípio, de São Vendelino, de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha, Antônio Prado, todos os municípios que fazem parte deste bloco, que é desenhado e está dentro do contrato, eles teriam, então, 50% de desconto no IPVA. É justo? Acho até que a gente extrapolou um pouquinho, porque nem todos os veículos emplacados aqui em Carlos Barbosa são usados para irem a Porto Alegre. Talvez o mais adequado seria que os veículos que utilizassem, eles iriam num processo de abatimento de até 50% do IPVA. Aí poderia, bom, mas a gente abre uma margem para emendas dos parlamentares e negociação com o governo. O que eu quero dizer é que 50% do IPVA do carro que eu uso, do meu carro, o carro que eu uso, um carro normal, como qualquer outro, dos mais vendidos, inclusive, aqui na nossa região, 50% do IPVA, ele é o equivalente a 93 idas e voltas para Porto Alegre por ano. E olha que eu trabalho em Porto Alegre, não sei se eu vou tanto assim. Mas eu quero dizer para o nosso ouvinte que 50% do IPVA de desconto, de isenção nos nossos veículos, ele equivale mais ou menos ao valor que tu gastaria no teu ano, assim, alguém que usa bastante como eu. Então ele é uma solução para tudo isso. É simples? Claro que não, absolutamente não é, até porque se fosse simples a gente não estaria aqui, alguém já teria feito. Mas é uma solução que a gente apresenta e pede, clama, independente de partido político, independente, que os cidadãos engajados, que têm contato com seus deputados, peçam um apoio a esse projeto de lei que está na CCJ, está com o relator, tinha parecer favorável, ele tomou uma pressão, retirou o projeto, mas é assim que funciona. Mas que nos ajudem a fazer essa pressão, porque daí pode subir até o preço do pedágio. E eu vou falar assim, cara, tu pode subir o que for, desde que eu não pague pelo IPVA, porque 50% do IPVA, lembrando, ele é caixa do município, esse mantém. 50% a caixa do Estado para fazer as obras, manutenção, conserva de rodovias, quem sabe a duplicação que nunca vai ser feita, mas é por isso. Então esse projeto ele visa a justiça, a moralidade tributária, então 0 a 0 fica bom. Por outro lado, é importante a gente dizer, vão ser mais de 4 bilhões de reais em investimentos nas nossas rodovias nos próximos 8 anos, 7 anos. É um prazo muito curto de investimento, muito curto. Então a gente vai ver a duplicação da 446, a gente vai ver a duplicação da 470 neste trecho que compreende a concessão, então da entrada do Vale dos Vinhedos até a entrada aqui para Salvador do Sul, aqui para baixo de Carlos Barbosa, até o início da 446. A gente vai ver a duplicação da 453 do trevo da Tela Sul até a entrada de Farroupilha e 3 pistas de Farroupilha até Caxias. A gente vai ver a duplicação da 122 de Farroupilha até São Vendelino. Então, assim, vai ter muita obra que o Estado nunca faria. O preço é justo? Claro que não. Se eu conseguir aprovar esse projeto de lei que isenta 50% do IPVA para os veículos emplacados aqui na região, porque já estão pagando por isso, né? Eu acredito que a gente entrega a justiça, mas a Assembleia Legislativa é igual a uma Câmara de Vereadores, é a casa da pressão. Se não tiver pressão popular, as coisas não vão andar, e eu sozinho lá eu vou fazer o meu máximo, né? Estou conseguindo andar, mas é preciso o apoio popular. Deputado, a gente tem vários temas, e aí quando a gente tem a presença do deputado aqui, a gente consegue abordá-los de maneira mais ampla. Mas sabe, Guilherme, eu quero antes disso te dizer assim, ó, agradecer. Olha,
fazia muito tempo que eu não tinha uma entrevista tão aprofundada, onde eu pudesse explicar para os nossos ouvintes realmente os detalhes, as peculiaridades, falar de ideologia, falar de processo legislativo, porque senão fica só na manchete e muitas vezes algumas pessoas que são da política, né, a gente sabe disso, que querem criar factoides, elas ficam te jogando a um entendimento que não é. E essa profundidade que tu está dando a oportunidade, que a estação está dando a oportunidade de explicar a miúde, ela me deixa tranquilo porque mostra para o cidadão, olha, todos os passos que a gente está fazendo. E para quem gosta de fazer boa política, como é o nosso caso, os nossos vereadores, prefeito Kish, o passo a passo, a transparência, ela é importante. Então, quero agradecer. Antes de terminarmos, já quero te agradecer. Obrigado ao deputado. Deputado, competitividade das nossas indústrias, do nosso setor agrícola. O senhor tem um projeto da questão da uva, né, do vinho, que o senhor trabalhou em Bento Gonçalves, 2 vezes prefeito, enfim. Como é que está esse caminho? Qual é o caminho para a competitividade do nosso vinho gaúcho, do nosso vinho produzido em Flores da Cunha, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, fomentação do turismo? O que o senhor pode falar também desses 2 assuntos que eu acho que é o grande anseio? E, claro, a gente fala disso e fala da indústria, a indústria metalúrgica, enfim. De tudo, né? O que o senhor pode falar também disso aí, deputado? Competitividade é um novo conceito daquilo que no passado a gente falava pura e simplesmente de impostos, né? Os impostos, eles são parte do conceito da competitividade, mas também são importantíssimos. A questão logística, que falávamos da infraestrutura, das concessões, do pedagiamento, é mais um ponto da competitividade. Então, não adianta tu não ter estrada. Não pago imposto, tem uma estrada horrível, que o Estado, pelos impostos que eu pago, não faz. Cara, isso é falta de competitividade, porque o caminhão ele vai demorar mais, vai furar o pneu, isso tudo está dentro do custo, né? E também não adianta ter pedágio muito caro, porque vai para o custo também. Então é uma série de situações que compõem o processo competitivo da indústria, do comércio, da qualidade de vida, do custo de vida. Então é por isso que é importante a gente falar sempre de equilíbrio, né? Eu vejo que muitos vendem a ideia do Estado mínimo, né? É tudo mínimo, não pode. Daí no dia seguinte está cobrando, né? Como é que tu vai pagar servidor? Como é que tu vai fazer investimento? Como é que tu vai fazer saúde? Não é bem assim. Tem que buscar o equilíbrio. Mas no setor da uva e do vinho, que a gente abraça mais porque faz sentido para Carlos Barbosa, para Garibaldi, para Bento, para Farroupilha, Monte Belo, Coronel Pilar, Boa Vista, para toda a nossa região, faz sentido, porque é algo que nos une em cultura. E o vinho é o exemplo disso. Hoje o nosso vinho, todo mundo fala, o vinho brasileiro ficou muito bom depois da década de 90, o incremento da Embrapa, do Instituto Federal e tal. Mas é caro, realmente é caro. E ele é caro porque 56% daquilo que a gente paga em uma garrafa de vinho é imposto. Veja, eu afirmo, os governos, menos o municipal porque não tem tributo em cima disso, mas Estado e União, eles são alcoólatras, porque eles bebem mais da metade de cada garrafa de vinho aberta na nossa região e no Brasil. Vejam esse detalhe. Como a gente faz para mudar isso? Um dos projetos que eu apresentei junto com o senador Luiz Carlos Reins, com o deputado Afonso Ran, então a gente está trabalhando, iniciou comigo na Assembleia, mas eu criei uma estratégia de trabalhar nas 3 casas legislativas, que é a nova concepção do vinho, não apenas como bebida, mas assim como os demais países produtores, o vinho como alimento natural. E aí tu reclassifica o vinho, tu tira ele daquela caixinha de bebida alcoólica, que hoje ele é praticamente equiparado a um destilado, que é um absurdo. Então tu tira ele de lá e tu coloca na caixinha dos alimentos. Isso quer falar que vai para cesta básica, não tem nada a ver, só uma caracterização tributária. E aí a gente derruba a tributação porque a gente faz o legislador entender porque o vinho ele é um fermentado natural, que ele é colhido por pessoas, não é por máquinas, dentro de uma plantação. Geralmente 86% do vinho é produzido aqui na nossa região, no nosso estado e região, e então em condições geográficas muito difíceis, então tem toda uma peculiaridade. A Itália faz isso, a Espanha, Portugal, a Argentina, a Chile, todos os países produtores do mundo, exceto o Brasil, porque talvez a gente seja mais esperto que os outros, que não é verdade neste caso específico. Então a gente trabalha a alteração da conceituação do vinho, de bebida alcoólica, para alimento natural.
Também a gente está trabalhando a retirada do vinho dentro do imposto seletivo, o considerado imposto do pecado, que foi votado no final do ano passado, meio que a toque de caixa lá no Congresso Nacional. Eles criam uma conceituação de tudo aquilo que o legislador de plantão acha ou concorda que faz mal para a saúde, ele é colocado dentro daquele imposto seletivo, então vai ter um sobreimposto, um imposto em cima do imposto. Por isso que eu quero tirar o vinho de bebida e passar para alimento. E a terceira ação que nós estamos trabalhando para ganho de competitividade do vinho nacional é um aumento nas operações de fronteira do nosso estado com Uruguai e Argentina, mais precisamente a Argentina e outros estados também, para acabar com a importação irregular, este vinho contrabandeado que está chegando, inclusive, na nossa região, por grupos de WhatsApp, por Mercado Livre ou por entrega daqueles amigos do alheio, que é perigoso isso. Esses vinhos que estão entrando, eles não pagam impostos e, em regra, são falsificados. É um problema de saúde pública. Este problema de saúde, e sim, se alguém duvidar, é só olhar qual a capacidade de produção de uma Catena Zapata e entender quantas garrafas de vinho DV Catena estão entrando no Brasil. Não tem, eles tinham que ter uma indústria do tamanho de Garibaldi, do tamanho da cidade de Garibaldi, para nutrir a gente de tanta garrafa. Então, assim, é muito vinho falsificado e gente pagando de bonitão aí, tirando fotinho, mas é uma vergonha. Mas o que a gente está fazendo é alterando a portaria número 200 da Receita Federal, no seu artigo 14, o apoio do senador Luiz Carlos Reis, que está nos dando incrível para isso, para colocar o vinho contrabandeado e apreendido pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Rodoviária Estadual, dentro do rol dos descartáveis. É incrível, vai ter gente chocando com essa informação, mas os vinhos apreendidos sob o aspecto de descaminho e contrabando, eles são separados hoje em lotes e eles voltam para o mercado formalizados a partir de um leilão. Pois é, amigos ouvintes, tem vinho falsificado sendo comprado em leilão. É um absurdo, mas é o que está acontecendo. Então a gente está trabalhando para colocar no rol dos descartáveis. Ah, mas vai descartar? Sim, vai descartar, porque é um perigo de saúde pública, mas existe a alternativa de fazer toda a destilação dele, extrair daí o álcool vínico ou também o álcool em gel. Não é tão coerente, mas podemos fazer. São caminhos que a gente está trabalhando, porque o vinho não é pura e simplesmente a indústria. Quando eu falo do vinho, eu falo da agricultura dos nossos, e eu falo também de uma modalidade muito interessante que a gente conhece de turismo, que é o enoturismo. Isso vem fazendo, a partir do trabalho, o sucesso da nossa região, inclusive aqui em Carlos Barbosa, que surfa, muito bem surfado, no turismo, como um grande setor de desenvolvimento econômico, por méritos, a partir da compreensão do turismo como business, como negócio. E veja, o turismo de Carlos Barbosa está dando aula no estado do Rio Grande do Sul e a gente aplaude isso tudo. Deputado, a gente também tem algumas situações que é sempre importante a gente comentar, que é a parte da educação, né, que a gente tem sempre déficits acontecendo, e também dívida pública, isso a gente já falou algumas vezes. E segurança. Como é que a gente consegue equalizar isso no nosso estado? E já acrescento também, o senhor é um dos grandes pilares, já encontrei o senhor várias vezes em Garibaldi, por exemplo, ali no Hospital São Pedro, da área da saúde. Grande parte das pessoas ainda tem o IP como principal plano de saúde, né, que é colocado como plano de saúde para muitas pessoas. É um sistema, né, mas é o maior do estado. Como é que a gente consegue equalizar isso, deputado? Porque a gente sabe que o governo sempre comenta de déficits no IP, é difícil de pagar, por exemplo, na saúde, e isso grande parte das pessoas. Então, educação, segurança e essa questão da saúde. Rapidamente, então, o IP... Eu acredito piamente que as alterações propostas e votadas por nós no último exercício, em 2023, ela venha a materializar resultados. As consultas, elas já estão remunerando melhor os médicos. Agora a gente acredita que na metade desse ano a chave gira, tá? Vai ser melhor, acreditem, vai ser muito melhor. Agora a gente precisa mostrar isso, não apenas falar, para que mais médicos, inclusive aqui da nossa região, se cadastrem e habilitem para fazer o atendimento aos beneficiários
do IP. Até porque eu sou um beneficiário do IP, pago o IP, sou filho de professor, agora como deputado também. A gente está pagando mais do que pagava antes, e agora a gente entra num caráter de equidade. As consultas médicas para os profissionais, né, para os médicos, elas já remuneram mais do que planos consolidados de saúde. Então, a gente já está sentindo alguma mudança. Agora entrar nas casas hospitalares, saúde pública. Eu defendo muito o programa do governo do estado de remunerar por produção, muito. E a gente está vendo aqui na nossa região e conquistando na nossa região grandes investimentos para as nossas casas hospitalares. Quero aqui referenciar o Hospital São Roque, que faz parte do grupo do Hospital Bartolomeu Tacchini, lá de Bento Gonçalves, que são referências. Estivemos, inclusive, essa semana em reunião junto à secretária Arita Bergman, trabalhando, e tivemos a garantia de quase que 5 milhões de reais em investimentos na questão da questão obstétrica, de nascimento, da rede Canguru, que é um novo programa que o governo federal e o governo do estado estão inserindo, e pela referência do trabalho que estão fazendo no grupo, seja no São Roque quanto no Tacchini, esse recurso vai chegar aí para o nosso trabalho. E também o Hospital São Pedro de Garibaldi, que é uma estrutura incrível, o hospital no estado do Rio Grande do Sul, que nos últimos anos mais se desenvolve, por méritos de gestão, por investimento da Prefeitura de Garibaldi, das prefeituras conveniadas na região, e também por recursos do governo do estado. Na questão da segurança pública, olha, se a gente não tiver uma mudança em comportamento social, a coisa não vai mudar, porque nunca vai ter dinheiro bastante para a gente controlar uma sociedade que, por vezes, não aceita ser controlada. Eu estou falando de forma muito sincera e valorizando o trabalho dos policiais rodoviários estaduais, os policiais militares, os policiais civis, os bombeiros, são incríveis, são heróis. Mas o que aflige a nossa região são as facções. As facções, elas sobrevivem a partir da venda de drogas. Não é o craquezinho, essas coisas assim que 5, 10 reais eu acho que é o valor de uma pedra. Não é isso que mantém uma facção com a sua estrutura, com armamento, não é isso. A gente está falando de drogas pesadas. O que eu quero dizer é que quem mantém essa criminalidade toda é o consumidor. E a nossa região é uma região rica, com grande consumo de drogas. Eu defendo, desde a época que era prefeito, continuo defendendo, que se a gente não começar a fazer o constrangimento do usuário, a gente não resolve o problema de segurança. Vamos tentar lembrar quando a gente era garoto. Eu me lembro quando eu era garoto, comecei a dirigir, o nosso temor era que roubassem o nosso, melhor, que quebrassem o vidro do nosso carro para levar o rádio embora, roubar o rádio, né? Furtar o rádio, no caso. Como é que a indústria ela resolveu tudo isso? Hoje ninguém escuta mais que roubaram rádio, né? Os rádios eles passaram a ser embutidos dentro do painel dos carros. Se tu não consegue, então, comprar o rádio na rua, se tu não tem o intermediário, ninguém mais rouba, eles vão para outro tipo de criminalidade. O que eu quero falar é que a forma mais simples, mais fácil de nós acabarmos com a criminalidade e essas facções é trabalhando no consumo. É acabando com o consumo, é constrangendo o consumidor. Sim, pode parecer duro, mas a gente como sociedade tem a tendência de achar que o nosso filho, nosso sobrinho, nosso parente e tal, quando ele é usuário de drogas é um problema de saúde, coitadinho, ele exige tratamento. Negativo, ele é o financiador de toda essa bagunça, ele é o financiador de tudo isso. Então a gente tem que agir de forma muito forte como sociedade para constranger o consumidor, enquanto o Estado continua trabalhando com inteligência, com investigação e com ostensividade para acabar com essas facções que hoje dominam, não a Serra Gaúcha, mas grande parte do nosso estado, se não a totalidade deles. Porque senão a gente vai estar sempre aqui falando, vamos comprar mais viatura, a prefeitura bota mais dinheiro, o estado, o deputado tem que botar mais dinheiro, tem que comprar mais câmera, tem que comprar mais arma, mais viatura, precisa mais gente, precisa aumentar o salário dessas pessoas, e aí vai, mais um ciclo. Mais carro, mais viatura, mais gente, mais uniforme. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Vamos acabar com a causa. A causa é o consumo. É o consumo de droga pesada, é cocaína, é maconha. É isso, é o consumo, essas drogas sintéticas. Vamos constranger e assim criar políticas públicas locais para constranger o usuário. Acabando o consumo, não tem quem venda. Se não tem quem venda, na minha visão, a paz instaura novamente. Mas é isso. E nesse meio tempo,
a gente vai continuar ajudando com recursos. Segunda-feira tem a inauguração, inclusive em Bento Gonçalves, lá no comando regional do BPAT, do terceiro BPAT, da nova sede da Força Tática. Isso a gente começou aportando recursos quando eu era prefeito ainda lá atrás, depois Câmara de Vereadores, município, Concepro foi ajudando na região, inclusive, então vai ser entregue. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, mas aqui é uma fala de pai, quem tem 2 filhos. Se a gente não conseguir trabalhar o constrangimento do consumidor, a gente não vai acabar com isso tudo. Não vai acabar. É uma constatação triste, mas é o que tem que fazer. Deputado, para a gente encerrar, eleições municipais. É um ano importante para os nossos municípios. A gente fala Carlos Barbosa, fala Garibaldi, fala Bento Gonçalves. Como é que o senhor, como deputado muito presente, não só nesses 3 municípios, mas em tantos outros, Farroupilha, enfim, Caxias, como é que o senhor vê o cenário para as eleições municipais? Porque isso também interfere lá na Assembleia Legislativa, não deixa de interferir, né, deputado? Politicamente sim, né? Mas com responsabilidade. Eu vou interferir muito, assim, dentro das minhas ações, né, políticas, mas com bastante responsabilidade. E a responsabilidade, Guilherme, eu falo a ti, aos ouvintes da estação, eu ando praticamente o estado todo, um deputado estadual, eu sou da região, tenho muito orgulho de dizer que eu sou da Serra, trabalho quase que exclusivamente pela Serra, mas eu ando no estado inteiro. Não existe região mais desenvolvida que a nossa, não existe região mais florida, mais bonita, com melhores indicadores assim, de saúde, de segurança, muito embora os nossos problemas, né? Eu não estou criando um estado utópico, estou dizendo que, comparado com os demais municípios, não tem região onde os municípios são mais desenvolvidos que o nosso. A gente enxerga os problemas? Claro que sim. E vou fazer o exercício para os cidadãos. Olha, às vezes tu tentando mudar o que é bom, tu corre o risco de ir para o ruim. Tu corre o risco, porque é uma roleta, né? É um jogo de roleta. Pode dar certo, pode não dar. Eu vou muito mais pelo lado da gente buscar ajudar a melhorar ainda mais aquilo que já é bom e não entrar em aventuras. Então, se eu vejo que essa região é a mais desenvolvida do estado, pelos municípios, tá? Pelos municípios. E eu tô aqui em Carlos Barbosa, que desponta todos os melhores indicadores de qualidade de vida do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, já foi do país, inclusive. Se a gente é bom, por que a gente tende a mudar, sabe? A gente tem que girar essa nossa chave, focar em assuntos que realmente ajudem a nossa comunidade, ao invés de gastar energia em processos políticos que realmente só desgastam, né? Carlos Barbosa tem que continuar essa linha de desenvolvimento que tu vem tocando, Garibaldi tem que continuar essa linha, Farroupilha tem que continuar, Bento, a região ela tem que continuar, se está dando certo, chega de aventura, vamos continuar, não vamos mudar a receita do bolo que dá certo. Às vezes, a gente pode pegar uma que desande ou que não agrade, e aí o risco não vale a pena. Deputado Guilherme Pazin, a gente teve um probleminha na minha câmera, mas o deputado está na imagem. Muito obrigado por estar aqui, a gente teve uma conversa muito longa e vamos estar publicando em sequências esses assuntos, mas com sempre muita profundidade, sempre com muita qualidade na fala, assuntos sempre abertos, sempre para debate, e é importante a gente ouvir quando a gente tem os nossos representantes aqui da Serra Gaúcha nos visitando, então a gente podia abordar muito outros assuntos, mas captei alguns mais presentes. Presidente do PP de Carlos Barbosa, Ancélio Pereira, também está por aqui. Quero agradecer ao deputado Guilherme Pazin, toda a sua assessoria em Porto Alegre, a sua assessoria na Serra Gaúcha, pela presença aqui na Rádio Estação FM. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Guilherme, eu que tenho que agradecer a todos os ouvintes, né, da estação, a vocês da estação que fazem um trabalho maravilhoso, estiveram conosco na cobertura, inclusive da posse do deputado Brito, estão atentos e cobrando a todo momento, a voz da população também é a imprensa, e agradecer ao presidente Ancélio, aos nossos vereadores, o Zílio, a Ariane, o Títio, agradecer a Profibea, agradecer o prefeito Kirsch, que são amigos, eu preciso agradecer, porque se hoje sou deputado é pela parceria de todos eles, porque é um projeto de todos. Veja, tem o William Ferrari que está conosco, trabalhando
pela região, lá no desenvolvimento econômico. Nós temos trabalhado emendas junto a deputados estaduais, a deputados federais. Eu mesmo venho aqui, acredito que agora em fevereiro, fazer a formalização de uma emenda que a gente entrega para a saúde do município de Carlos Barbosa, por meio da Prefeitura Municipal, a pedido do nosso presidente da executiva do PP, o nosso presidente Ancélio. Então é essa ciranda que dá certo. Então agradecer a todos que nos compreendem a todo momento, que cobram a todo momento, porque sem cobrança não há entrega, e sem entrega não há razão de a gente ter um representante na Assembleia. Então, quero agradecer demais e me colocar mais uma vez à disposição. Na dúvida, os nossos ouvintes, assim, poxa, quero mandar uma crítica, quero puxar a orelha, quero dizer que está indo para o caminho errado, ou quero sugerir outras soluções, ou apoiar o que está sendo feito, entre em contato com as nossas redes, @Guilherme Pazin, em todas as redes sociais, que eu particularmente respondo a todas as mensagens diretas lá. Obrigado, então, ao deputado Guilherme Pazin aqui na Rádio Estação FM.